Bem, gente, vamos dar seguimento às aulas e ao contexto dessa semana que fala sobre assistência ao trabalho de parto. E a gente vai falar agora nessa aula sobre partograma, né? Quando chegar o momento na aula síncrona, na próxima terça-feira, a gente vai discutir um caso clínico, complementar o caso clínico que já foi colocado para vocês essa semana, em cima da construção propriamente de um partograma, mas isso a gente vai deixar para a aula síncrona. O que eu preciso trazer aqui é os conceitos do partograma, como se executa, como se constrói propriamente o partograma, para que a gente chegue na aula síncrona com esse conceito mais bem estabelecido, tudo bem? Então, vamos lá. Então, partograma, por conceito, é uma representação gráfica do trabalho de parto, onde é possível acompanhar a evolução da dilatação cervical e da descida da apresentação fetal. Então, a gente lembra que aqueles conceitos de descida da apresentação fetal, na aula de mecanismo, a gente falou lá sobre os planos da bacia, não é isso? Então, quando a apresentação fetal, ela insinua nessa bacia, ela pode ir, obviamente, né? Pode não, deve ir descendo ao longo desse trajeto. E a gente pode ir quantificando aspeado o quanto que ela está descendo, ou onde ela está aproximadamente ao longo desse trajeto, se mais alto ou mais baixo. Isso é a avaliação da descida da apresentação fetal. E esses dois conceitos permitem, esses dois conceitos, além dos outros conceitos trazidos como informações do partograma em si, permite uma adequada assistência ao parto. Então, o partograma vai ser aquela representação gráfica do trabalho de parto. Quando a gente está conduzindo uma paciente num centro obstétrico, por exemplo, todos os registros, assim como toda a evolução de qualquer paciente internado, ou enfim, em observação, em algum pronto atendimento, toda a evolução a gente precisa registrar. Na gestante é assim também, né? Na hora que eu falei na aula de assistência ao parto, a gente viu a frequência de ausculta cardíaca fetal, a frequência de toques vaginais, como é que a gente vai fazendo o acompanhamento dessa gestante em relação a esses parâmetros do exame físico ao longo de sua evolução do trabalho de parto. Então, toda vez que a gente vai evoluir a gestante, seja para fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, seja para fazer o toque vaginal, tudo isso sempre será registrado a nível de prontuário, né? Então, para que serviria o partograma se a gente já está também registrando no prontuário sobre a evolução e as características daquela paciente, do exame físico daquela paciente naquele momento? O partograma, então, vai ser uma forma também de registrar, né, essa evolução, obviamente. Eu vou registrar no prontuário e no partograma. O partograma vai conferir essa visualização direta, né, da evolução do trabalho de parto, porque através de um gráfico eu consigo ter o resumo de todas as informações que você está colocando propriamente na evolução no prontuário. Então, o partograma é uma forma de enxergar essa evolução mais fácil, mais rápida, identificar através desse registro gráfico também todas as possíveis distócias, todas as possíveis complicações que estão conduzindo a um trabalho de parto distóxico, e a gente viu já a introdução desse conceito de parto eutóxico e parto distóxico na aula de assistência, né? Em sendo parto eutóxico, toda evolução dentro dos parâmetros de normalidade, dentro daquele parâmetro de tempo e de progressão considerados normais. E o parto distóxico sendo aquele que está fugindo ao parâmetro de evolução em relação a tempo e a progressão normais, né? Então, o partograma vai servir, vai estar nessa conjuntura, vai identificar, vai acompanhar a evolução do trabalho de parto, né? Vai documentar, é um documento considerado importante na assistência obstétrica. Esse registro gráfico da evolução do trabalho de parto, eu enxergo essa evolução mais rapidamente, eu facilita todo o diagnóstico das alterações possíveis nesse partograma,
dar subsídio à tomada de condutas apropriadas para a correção dos desvios, quando esse partograma começa a se aproximar do que a gente chama de anormal, de evolução considerada anormal, e evita também intervenções desnecessárias, porque a gente vai identificar parâmetros exatos para considerar que aquele trabalho de parto está fugindo à normalidade ou não. Então, essas são as finalidades, as funções do partograma em si. Quando a gente vai construir o partograma, primeiro de tudo, né, a gente precisa ter a certeza de que essa paciente está em fase ativa do trabalho de parto. E para eu falar de fase ativa, aí a gente deve relembrar aqueles conceitos de Friedman, de Zhang, que a gente falou tanto naquela gravaçãozinha da primeira parte da aula de assistência ao parto, né? Diga-se de passagem, a gente precisa relembrar que os conceitos atuais de Zhang, que se baseiam nos estudos de Zhang, eles preconizam aquela ideia de que o trabalho de parto, a fase ativa do trabalho de parto, não seria antes de 6 centímetros de dilatação, né? Então, eu só vou considerar a fase ativa a partir desses 6 centímetros de dilatação. Esses são os conceitos atuais de Zhang, né? E esse é a base da construção do partograma aqui nesse componente de saúde da mulher 3, tá? Então, a gente vai sempre se basear com esses 6 centímetros, pensando nos estudos atuais de Zhang. Só que eu gostaria muito de sinalizar a vocês que se atentem às questões de concurso quando existirem, porque essas podem estar ainda baseadas nos conceitos de Friedman. E se estiverem ainda baseadas nos conceitos de Friedman, eles vão preconizar o início do registro do partograma com 3 ou 4 centímetros de dilatação, que era o marco da dilatação cervical para início da fase ativa do trabalho de parto para Friedman e não para Zhang. Mas a nível de realidade, a nível de prática ao longo do internato e na vida de vocês, e até questões, se porventura existirem neste componente, a gente vai entender o partograma, o início da construção do partograma pelos conceitos de Zhang, certo? Então, a gente só vai começar na fase ativa de Zhang, ou seja, com dilatação cervical igual ou maior a 6 centímetros, certo? Pronto. Outra coisa, para eu chamar de contrações de trabalho de parto, de fase ativa de trabalho de parto, eu tenho que ter 2 ou 3 contrações com características efetivas, que a gente aí se baseia pelo tempo de duração da contração, em torno, acima de 40 segundos, a gente já entende que sejam contrações efetivas. Em resumo da ópera, quando que eu vou começar a registrar no partograma? Quando eu tenho 2 a 3 contrações uterinas em 10 minutos, certo? E dilatação cervical maior ou igual a 6 centímetros de dilatação, pensando nos conceitos trazidos nos estudos de Zhang e não de Friedman, tá bom? Mas sinalizando para a importância de vocês reverem as referências postas nos concursos, porque podem ainda estarem atrasados, assumindo ainda os conceitos estabelecidos por Friedman, tá bom? Então, só se atentem com isso. Outra coisa, quando eu falo de início do registro do partograma, não necessariamente tem a ver com o aumento de internamento da paciente. Na aula lá de assistência ao parto, na segunda parte da aula, quando eu falei sobre a primeira fase do trabalho de parto, né, e sobre o momento de internamento da paciente, eu falei que era ideal que a paciente fosse internada na fase ativa do trabalho de parto. Ideal. Mas a gente sabe que, por vezes, a paciente será internada ainda na fase latente, seja por uma condição clínica, né, patológica da paciente, seja por uma condição social que a paciente apresente, que também confira essa dificuldade de retorno ao hospital. Então, são várias as condições que podem induzir a um internamento mais precoce, antes da fase ativa propriamente. Então, o que é que eu estou dizendo? Independente do momento
em que essa paciente foi internada, se ainda em fase latente ou não, o registro do partograma só será na fase ativa. O registro do partograma só acontecerá com 2 a 3 contrações e dilatação cervical maior ou igual a 6 centímetros. Exemplo na prática. Uma com 2 para 3 centímetros de dilatação, por exemplo, e ela foi internada justamente pela dificuldade de acesso dela ao hospital. Ela vai ser internada nesse momento, ok, ainda que não seja a condição ideal de internamento dela, ok, mas vamos deixar essa paciente evoluir, fazendo o acompanhamento pertinente, registrando as evoluções a nível de prontuário. Mas a abertura propriamente do partograma só acontecerá quando essa paciente alcançar 6 centímetros de dilatação e 2 e 3 contrações a cada 10 minutos. A partir daí, ainda que ela já tivesse internada há um tempo, eu vou começar a abrir o partograma e começar o registro também no partograma. Eu espero que tenha sido bem claro. Pronto, se num certo momento eu estou em dúvida se essa paciente está realmente na fase ativa ou não, não registre agora, certo? Então, como o partograma precisa realmente que a sua abertura aconteça na fase ativa, porque quando eu começo a construir esse partograma antes da fase ativa, ou seja, na fase latente, pode induzir a eu chamar de parto distóxico, o que, na verdade, nem seria, porque eu só vou chamar parto distóxico se há uma inconformidade nessa evolução do trabalho de parto a partir da fase ativa de trabalho de parto. Não existe distócia de trabalho de parto ainda na fase latente, tá? Então, se eu inicio o partograma antes do momento adequado, ou seja, antes da fase ativa, pode me induzir a acreditar que eu esteja no parto distóxico, quando, na verdade, essa paciente nem entrou propriamente na fase ativa de trabalho de parto. Então, a gente precisa se atentar a isso. Então, se num certo momento, se em algum momento a paciente chega para a gente, eu não tenho certeza dos 6 centímetros, ou por algum motivo eu não tenho certeza dessas 2 ou 3 contrações, se por qualquer motivo eu não tenho certeza que essa paciente está realmente na fase ativa de Zang, tá? Eu não abro agora. Eu reavalio essa paciente, aguardo uma hora, realizo um novo toque, faço uma nova avaliação da paciente e vejo se aquele colo progrediu. Porque se ela estiver realmente na fase ativa, aquela dilatação cervical, aquele apagamento, como a gente entende nos conceitos de Zang, vão progredir. Porque fase ativa implica contrações efetivas que estão promovendo modificação cervical progressiva e rápida, certo? Então, se a paciente está realmente na fase ativa e eu faço um toque vaginal nessa paciente uma hora depois, obviamente eu vou identificar modificação cervical em relação ao parâmetro avaliado há uma hora. Naturalmente, se ela estiver em fase ativa, vai ter que apresentar modificação nesse colo. Agora, se ela não estava ainda em fase ativa do trabalho de parto, eu não vou identificar essa modificação progressiva e aí eu retardo a construção do partograma até ela alcançar propriamente a fase ativa. Então, na dúvida, não inicia o registro. Na dúvida, reavalia a paciente após uma hora e decide então, a partir de então, certo? Nessa construção do partograma, vale dizer que convencionou-se a usar o símbolo do triângulo para representar a dilatação da paciente. Por que triângulo, Marla? Porque quiseram, tá? Então, convencionou-se fazer um triângulo para mostrar, para representar quantos centímetros essa paciente apresenta de dilatação cervical, certo? Então, sempre a gente vai registrar a dilatação com um triângulo. A apresentação, que é, por exemplo, se é a apresentação cefálica, se é a apresentação pélvica, a gente vai representar com um círculo.
E aí, no partograma, a gente vai colocar esse círculo no local que diz respeito àquele plano de DELI onde se encontra a apresentação naquela avaliação, naquele exame, tá? E a gente pode também, dentro desse círculo que está representando a apresentação, fazer simbologia que diz respeito à variedade de posição. E a variedade de posição diz respeito à demarcação daquele ponto de referência e a posição do feto em relação à mãe, né? Então, por exemplo, o que tem desenhado aqui nesse círculo, que está representando a apresentação fetal, está me mostrando que eu estou enxergando o osso occipital, nessa região aqui, à esquerda da mãe, direcionado para cá, para a direita. Então, essa variedade de posição aqui, por exemplo, é occipito, que eu estou vendo occipito, esquerda, transversa, tá? Então, dentro do círculo que vai demonstrar a apresentação fetal, eu tenho como fazer a simbologia da variedade de posição. Então, essas são informações que a gente vai identificar no partograma, tanto em relação à dilatação cervical, quanto em relação à apresentação fetal. E aí, a gente vai falar agora sobre duas linhas que também se convencionou colocar no partograma para nos nortear em relação à evolução adequada ou não, que é a linha de alerta e a linha de ação. A linha de alerta e a linha de ação, elas têm diferença entre elas, se vocês contarem, de 4 horas. Isso aqui é um partograma, tá? Deixa a gente só mostrar, eu só apresentar a vocês mais ou menos. Existem vários modelos de partograma, mas no geral, a gente vai ter uma primeira parte aqui em cima que tem as informações, que vão conter as informações sobre dilatação cervical e sobre descida da apresentação através dos planos de DELI. Então, vejam só, aqui nesse lado, nesse lado esquerdo, eu tenho a dilatação cervical, nesse lado direito, eita diacho. Eu tenho a dilatação cervical que pode ir até 10 centímetros, tá? Então, quando eu olhar para esse lado, eu vou entender sobre quantos centímetros está dilatado naquele determinado momento no exame, na evolução da paciente. Quando eu olho para esse lado aqui, eu tenho as informações que dizem respeito ao plano de DELI, que pode ser em centímetros negativos ou em centímetros positivos. Quando eu falo centímetros negativos, são centímetros ainda não ultrapassados, né? Em relação ao plano 0, que é aquele plano das espinhas isquiáticas. Lembram disso, né? Eu espero. Quando eu coloco centímetros positivos, eu estou falando dos centímetros ultrapassados. Então, é a quantidade de centímetros abaixo do referencial 0, que é o das espinhas isquiáticas. Então, quando eu, por exemplo, coloco, a paciente foi examinada às tantas horas, e ela estava com 6 centímetros, 7 centímetros. Onde é que está 7 centímetros? 7 centímetros está nessa linha. Então, eu vou desenhar o triângulo, que é a representação da dilatação, em algum lugar nessa linha. Se for a primeira hora de exame, vai ser nesse ponto. Se for a segunda hora de exame, vai ser nesse ponto, e assim sucessivamente. Mas a linha aqui que eu vou colocar o triângulo da dilatação. Desculpa, começaram os bocejos. Eu vou me atentar para esse lado aqui da legenda. E se, por exemplo, a apresentação está -1 de DELI, ou +1 de DELI, ou independente de onde esteja, a apresentação, a descida da apresentação, eu vou representar com o círculo.
Então, em cada coluna, pois cada coluna representa 1 hora, eu vou ter a representação do triângulo, que diz respeito à dilatação, e a representação do círculo, que diz respeito à variedade de a altura da apresentação, em relação aos planos de delírio. Aí, vejam, aqui nessa segunda parte do partograma, eu tenho as referências sobre a hora real e a hora da evolução do trabalho de parto. Então, a gente vai colocar como primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, em relação ao parâmetro de horas na evolução do partograma, e embaixo a hora real, que é a hora do relógio. Quando vocês virem hora real, é a hora do relógio. Então, vai ser, se a primeira hora do trabalho de parto é 14 horas, vai ser 14, 15, 16 e assim progressivamente. Hora real, a hora do relógio. E as outras são as horas em relação à evolução do trabalho de parto. Então, é primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora. Em algumas referências, começam a contabilizar como hora zero, ao invés de primeira, segunda, terceira, quarta. Aí seria hora zero, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Abaixo dessa parte, aí eu tenho a representação gráfica para mostrar sobre a frequência cardíaca fetal, ou seja, os batimentos cardíacos fetais naquele momento do exame. Então, aqui eu tenho cada linha para representar mais ou menos uma faixa dentro dessa possibilidade de batimentos cardíacos fetais em 1 minuto. Então, por exemplo, se naquele determinado momento do exame a paciente apresentou BCF de 144, por exemplo, 144 está nessa linha, eu vou colocar um pontinho só para representar os batimentos cardíacos fetais ao longo dessa linha, na hora específica, certo? As contrações, elas serão representadas a cada hora ou a cada hora habitualmente. E essas contrações, existem formas de representar essas contrações, a depender se foram contrações com menos de 20 minutos ou 20 segundos, entre 20 e 40 segundos e a partir de 40 segundos. Então, por convenção também, estabeleceu-se pintar todo o quadradinho para representar uma contração acima de 40 segundos. Pintar parte do quadradinho, metade do quadradinho, se eu tiver uma contração entre 20 a 40 segundos, ou seja, não tão forte. E se eu tiver contrações com menos de 20 segundos, aí eu coloco um X, tá? Para representar essa contração que durou muito pouco. Aqui a gente tem informações sobre a integridade da bolsa, se é íntegra, se é rota. Desculpa. Quando eu falo da bolsa, se a bolsa é rota, eu vou ter obrigatoriamente que me referir ao líquido amniótico, se está claro, se está meconial. Então, essa é uma legenda que a gente vai também utilizar. A ocitocina, se está sendo empregada ou não nesse trabalho de parto, porque se a gente lembrar, ocitocina é uma medicação que pode ser utilizada para indução do trabalho de parto, quando uma paciente, por exemplo, está apresentando um padrão de contratilidade ruim. Então, a ocitocina a gente só vai colocar aqui se sim ou se não, e a depender da vazão, a gente pode utilizar esse espaço onde a gente descreve os medicamentos, os fluidos e a analgesia. Para eu colocar também a ocitocina, a informação da ocitocina e estabelecer a vazão, ou seja, quantos ml hora estão correndo naquele momento para essa ocitocina. E por que isso é uma informação importante? Porque essa vazão da ocitocina pode ser aumentada ou diminuída a depender do padrão de contrações que está se conseguindo obter. E o examinador é o nome da gente, né, que está examinando a paciente, a gente deixa registrado aí embaixo também. Pronto. Aí, essa é a construção do partograma. No geral, gente, essas linhas de alerta nem costumam vir habitualmente
no partograma. Ela já não vem de cara essas linhas de alerta e de ação. Então, a gente precisa desenhar essas linhas. Mas essas linhas, Marla, surgiram de onde, pelo amor de Deus? Essas linhas surgiram lá na África, quando algumas parteiras do interior projetaram esse gráfico e elas estabeleceram essa diferença de linha de alerta e linha de ação com base no tempo que se precisava para chegar a um grande centro. Então, elas entendiam assim, a gente vai fazer esse partograma, vai registrar, se estiver evoluindo tudo à direita da linha de alerta, direita ou esquerda, sim, tudo que está, se a evolução do trabalho de parto está aqui nessa parte, ou seja, antes da linha de alerta, tudo isso vai estar normal. Se a evolução do trabalho de parto começar a ultrapassar a linha de alerta, hoje a gente entende que não tem nada que precise ser feito, se ela está passando apenas a linha de alerta. A gente só vai tomar alguma medida propriamente quando ela passa a linha de ação. Mas, se ela começava, lá na época em que o partograma foi construído, a passar a linha de alerta, aí já era uma forma de atentar e falar assim, não tem condições de manter essa paciente aqui. Então, agora é o momento de ser conduzida a um ambiente hospitalar onde possa executar alguma manobra, alguma conduta diferente, caso ela venha a parir normal. Ainda que enfim, então a ideia da linha de alerta e da linha de ação ter essa diferença de uma para outra, se era pura e simplesmente uma condição geográfica. Porque na época, quando o partograma foi criado, eu precisava de 4 horas para chegar aos grandes centros. Então, as parteiras que criaram o partograma habitualmente nessa época, elas colocaram uma linha de alerta para chamar atenção sobre a necessidade de encaminhamento daquela paciente naquele perfil para um centro de referência como centro obstétrico. Então, deram para entender isso, né? Linha de alerta e linha de ação. Hoje em dia, a gente já nem costuma utilizar, e a diferença de 4 horas que está sendo mantida nos partogramas e até nas provas, enfim, é pura e simplesmente algo de distância, né? Então, era pura e simplesmente uma questão geográfica, uma questão de geografia, pois levava 4 horas para se chegar ao grande centro. Tanto é apenas geografia que hoje em dia já começaram a surgir trabalhos que consideram tempos diferentes de intervalo entre a linha de alerta e a linha de ação. E aí a gente até já foi analisado se teria algum benefício ou algum malefício colocar a linha de alerta e a linha de ação com intervalo entre elas de 2 horas e não necessariamente de 4, certo? Então, a gente precisa entender essas condições de linha de alerta e linha de ação. E tanto é necessário entender que, vejam só, quando o Friedman estudou trabalhos de parto na fase ativa, vocês lembram que ele falava que tinha uma velocidade de dilatação, que era de 1,2 para as pacientes primíparas e de 1,5 para as pacientes multíparas. Então, quando eu faço, enfim, esse partograma que tem essa linha de alerta desenhada e a linha de ação desenhada em seguida, com diferença de 4 horas, acabava casando com os conceitos de Friedman. Afinal, se Friedman dizia que ela ia evoluir a 1,2 ou 1,5 centímetros por hora, essa evolução no partograma que contempla uma coluna por hora, contemplaria 1 centímetro por hora no mínimo. E isso estaria dentro do escopo de normalidade para Friedman. Se a paciente está evoluindo 1 centímetro por hora, ela está dentro do que Friedman esperava, que era 1,2 ou 1,5, não menos do que isso. Então, o partograma, com essa linha de alerta e linha de ação, apesar de, num primeiro momento, ter sido criado por uma condição geográfica, acabava casando e sendo concordante com os conceitos estabelecidos por Friedman.
o que, infelizmente, já não condiz com os conceitos atuais de Zhang. Mas por que é que a gente traz esse partograma sinalizando ainda a linha de alerta e linha de ação? Ainda que Zhang, hoje em dia, fala assim, não tem mais linha, porque não estaria normal a paciente evoluir passando por essa linha de ação, quiçá até passando por essa linha de alerta ou de ação. Porque existem aquele partograma construído com formato X ou Y para identificar os perfis de anormalidade dessa evolução. Então, hoje em dia, a gente já tende a nem utilizar mais essa linha de alerta e a linha de ação, mas, infelizmente, cai nas questões de concurso e por isso que a gente tem que trazer aqui. A linha de alerta será construída a partir do primeiro registro do partograma. Vamos só relembrar. Vejam só. Uma paciente chegou propriamente e ela chegou com 4 centímetros pensando nos conceitos antigos de Friedman. Não considerem esse início de registro de partograma o ideal, tá? Mas vamos dizer que ela chegou na época de Friedman, com 4 centímetros, foi internada e foi aberto o partograma. Aí a gente desenha o primeiro triângulo que diz respeito à dilatação do início da construção do partograma. Então, nesse momento que eu estou iniciando a construção do partograma, essa paciente está com quantos centímetros? Aí vamos supor que esteja com 4 centímetros. Aí eu vou desenhar o triângulo da dilatação aqui nesses 4 centímetros. O círculo da apresentação, da altura da apresentação, eu tenho que pintar ou tenho que fazer nessa mesma coluna, porque cada coluna diz respeito a 1 hora. Então, toda a evolução daquela paciente naquela hora vai ser colocada naquela mesma coluna. Seja dilatação, seja descida da apresentação, seja contrações, BCF, tudo vai ser naquela coluna, tá? Então, se eu desenhei um triângulo aqui no 4 centímetros para dar abertura, início ao partograma, a linha de alerta eu vou desenhar daqui do quadrado imediatamente após o primeiro registro de dilatação. Então, no quadrado aqui, o quadrado que está do ladinho do primeiro registro de dilatação, eu vou fazer o desenho da linha de alerta até o final. Essa linha aqui deve vir até aqui, pegando os vértices dos quadradinhos, tá vendo? Então, a linha está pegando os vértices do quadradinho e está alcançando até o final do gráfico. Essa é a linha de alerta. Como é que eu desenho agora a linha de ação? Aí eu vou contar 4 horas. Então, se o triângulo, se a linha de alerta foi desenhada inicialmente partindo dessa coluna, eu vou desenhar a linha de ação partindo de 4 horas após o início da linha de alerta. Então, se aqui é a linha de alerta, eu vou fazer 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, na 4ª hora após a linha de alerta, que é essa coluna aqui, eu vou fazer o desenho da linha de ação, passando pelos vértices dos quadradinhos e chegando até a ponta do triângulo, ou a ponta do gráfico, certo? Então, esse é o entendimento para a construção inicial do partograma. Então, a gente vai desenhar a dilatação que indicou a abertura do partograma, se 6, se 7, 8 ou 9 ou 10, enfim, a dilatação que indicou a abertura do partograma vai ser colocado na primeira hora. A partir dessa dilatação, desse registro de dilatação, eu vou fazer o desenho da linha de alerta e da linha de ação. O desenho da linha de alerta, ele vai partir do quadradinho imediatamente do lado do primeiro triângulo desenhado. E aí eu vou até o final do gráfico, passando sempre pelos vértices dos triângulos. Por que eu estou falando isso? Para não fazer um traçado com inclinação diferente, porque o traçado tem que ter inclinação tal
que esteja passando pelos vértices do quadrado até chegar ao final do gráfico, tá? Então, se atentem com isso. Então, a cada coluna, eu passo 1 hora. Se, por exemplo, a paciente, de forma errada, tá? A paciente foi tocada 2 horas da tarde, depois fizeram um novo toque vaginal às 2h30 da tarde. Infelizmente, como o partograma é só de registro, de hora a hora, essa evolução que foi aí antes de 1 hora totalmente, eu posso deixar registrado, posso e devo deixar registrado na prescrição, mas não vou desenhar agora no partograma, vou completar a próxima hora, porque cada coluna diz respeito à hora, cada coluna é 1 hora que está passando, certo? Aqui é só para mostrar que, por exemplo, nesse caso, a paciente, ela teve a abertura do partograma, que eu não estou dizendo que está certo, porque isso aqui é um gráfico que veio da concepção de Friedman. A abertura do partograma ocorreu com 4 centímetros, foi desenhado o triângulo na linha do 4 centímetros e na coluna da semana correspondente, da semana o quê, Marlon? Da hora correspondente, e fiz o triângulo. A partir daí, eu faço o desenho da linha de alerta e o desenho em seguida da linha de ação. E a apresentação também eu vou colocar nessa coluna da hora do exame. A apresentação, vocês olham para essa parte aqui, ó, da legenda. Então, aqui eu está me dizendo que esse feto está entre os planos -1 e -2 de Deli. Aí, gente, eu vou trazer um caso bem rapidinho, só para vocês irem entendendo como é que a gente vai preenchendo o partograma, mas saibam que essa atividade a gente vai desenvolver juntos também na aula da terça-feira, certo? A gente vai trazer o complemento até daquela assistência ao trabalho de parto que está sendo colocado ao longo dessa semana na atividade do caso clínico, e aí a gente faz junto, tirando as dúvidas pertinentes. Mas vocês precisam já ir vendo como é que a gente vai realizar essa construção através desse caso clínico aqui que eu trouxe. Então, é uma paciente que está com 39 semanas, ela é primigesta, ela está com dados vitais normais, da parte obstétrica propriamente, ela está com uma altura uterina de 32, por que 32, Marla, se tem 39 centímetros de dilatação? Isso aqui já mostra o quanto o bebê está encaixado propriamente, né? Porque a altura do fundo uterino pode ter aquela redução dos centímetros de altura no final da gestação, quando o bebê encaixa na pelve, ou seja, se insinua através da pelve menor. Então, ela está com a altura de 32 centímetros, tem 2 contrações em 10 minutos, uma de 45 segundos e outra de 40 segundos, o tônus uterino é normal, a ausculta fetal é de 140 batimentos, o colo é apagado 100%, dilatado 6 centímetros, com bolsa íntegra, e a apresentação cefálica e o plano é -1 de Deli. Aí, bora lá. Aqui eu tenho um partograma liso. Tem linha de alerta e linha de ação construídas? Não. A gente vai fazer o primeiro registro e só então começar a desenhar a linha de alerta e a linha de ação. Vejam só, essa é uma paciente que ela chegou, ela deu entrada até antes, né, mais cedo, mas às 13 horas, ela estava com 6 centímetros de dilatação, bolsa íntegra, plano -3 e 140 batimentos por minuto, e as contrações foram 2 em 10 minutos, uma de 45 e outra de 40. Vamos tentar ir devagar. Então, primeiro de tudo, esse primeiro registro aqui já demanda abertura do partograma? Já, porque eu estou com 6 centímetros. Caso eu não estivesse com 6 centímetros, a paciente seria reavaliada posteriormente, só quando ela chegasse aos 6 centímetros que eu ia abrir propriamente o partograma. Se ela chegou a ser internada antes disso, ela fica lá sendo evoluída e a gente registrando a nível de prontuário, mas a abertura do partograma será restrita e será deixada para o momento quando eu tiver certeza da fase ativa do trabalho de parto.
Então, com 6 centímetros, eu dou início à construção do partograma. E aí eu fiz o desenho do triângulo aqui na linha correspondente aos 6 centímetros de dilatação. Certo? O plano é o plano -3 de Delis. Aí, olhem para cá, para o lado de cá, para essa legenda. O plano -3 está nessa linha aqui. Eu vou desenhar a representação do plano de descida, que é através do círculo, nessa linha aqui do -3. Só que na coluna que representa aquela hora. Então, essa aqui é 13 horas, é a coluna de 13 horas. Eu não posso botar um triângulo nela, um círculo na outra, o registro dos batimentos cardíacos fetais na outra. Não existe isso. Cada coluna vai representar uma hora. Então, eu desenhei o triângulo, aí agora eu vou para o plano de Delis, para ver o plano da descida da apresentação. E aí, o plano vai estar no -3, eu fiz o registro aqui, ó, do círculo nessa linha do -3. A partir daí, eu desenho a linha de alerta. Aí pode já começar a dúvida. Por exemplo, a linha de alerta vai ser desenhada no quadrado do lado do triângulo ou no quadrado do lado do círculo, no quadrado do lado do triângulo, certo? É como se a gente entendesse a importância maior da dilatação propriamente nessa evolução do que propriamente a descida, apesar de todos os dois parâmetros serem muito normais, muito necessários, mas ainda assim, quando a gente convenciona estabelecer linha de alerta e linha de ação, é considerando o parâmetro da primeira dilatação registrada para início desse partograma. Desenhei no 6, aí agora vou desenhar a linha de alerta a partir da coluna imediatamente após o primeiro registro da dilatação. E a partir daí eu vou desenhar essa linha de alerta passando pelos vértices dos quadradinhos até chegar ao final da tabela. A partir dessa linha construída, eu vou agora construir a linha de ação. E aí, bora contar aqui junto. Primeira hora após, segunda hora após, terceira hora após, quarta hora após. Na quarta hora após, nessa coluna aqui, referente a essa carga horária, eu vou partir, nessa coluna aqui, referente a essa hora, eu vou dar partida a essa linha de ação, passando pelos vértices dos quadradinhos até o final do gráfico. Pronto. Desenhei a dilatação de 6 centímetros, desenhei o plano de descida, porque ela está no plano -3 de Delis, desenhei a linha de alerta e desenhei a linha de ação. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Desenhar essa segunda parte aqui do partograma que diz respeito à frequência cardíaca fetal, que está, nesse momento, 140 batimentos por minuto. Então, onde é que está a linha do 140? Nessa linha. Então, lá, nessa hora aqui, que deu 140, eu vou lá e vou fazer um pontinho. Pronto. E em relação às contrações, o que é que eu vou fazer? Tenho quantas contrações em 10 minutos? 2 contrações. E 2 contrações de 2 contrações com um tempo de duração maior ou igual a 40 segundos. Então, eu vou lá. Outra coisa que é convenção é que o registro das contrações deve ser feito sempre de baixo para cima. Então, e na ordem, tá? Então, por exemplo, ela teve 2 contrações às 13 horas, né? Na hora da reavaliação às 13 horas. Ela teve 2 contrações, uma de 45 e outra de 40. Então, aqui, ó, a gente vai pintar 2 quadrados. O de 45, que é o primeiro, e se ele tem 45, então ele está dentro daquela legenda que representa as contrações de 40 segundos ou mais. E essa contração de 40 segundos eu também vou representar com quadrado cheio. Pronto, eu representei as contrações, a bolsa, ela vai estar íntegra, né, porque aqui já disse que ela está íntegra, o líquido amniótico, se ela é íntegra, eu não tenho um líquido amniótico visível para eu identificar
o aspecto do líquido, e a ocitocina, por hora, ela não está usando. E a gente vai lá, coloca os tracinhos nas medicações e fluidos e o examinador. Aí vamos seguir. 14 horas, essa paciente, ela não precisa ser tocada, porque se vocês lembrarem, a frequência de toques vaginais não deve ser inferior a 2 horas, não tem qualquer benefício eu colocar essa paciente para fazer toque vaginal com menos de 2 horas. É 2, idealmente até 4 em 4 horas, mas enfim, às 14 horas eu não fiz toque vaginal, eu só fiz uma ausculta dos batimentos cardíacos fetais, que na verdade devem ser realizados a cada 30 minutos, e a gente fez a reavaliação da dinâmica uterina, que são as contrações. Então, se essa hora aqui, se essa primeira coluna foi 13 horas, a segunda coluna será 14, tá? Se, por exemplo, essa paciente esqueceu de fazer, esqueceu não, por algum motivo não foi realizado, não é esqueceu, não foi realizado por algum motivo a avaliação de 2 horas da tarde. O que é que eu vou fazer 3 horas da tarde, quando essa paciente foi reavaliada? Vou pular uma coluna. Toda coluna é 1 hora. Se ela foi avaliada 13 e depois ela só foi avaliada, por exemplo, 5 horas da tarde, então eu vou fazer, ó, essa coluna é de 13, essa é de 14, essa é de 15, essa é de 16, e o registro que eu estou falando, que eu só fiz a partir de 5 horas da tarde, eu vou registrar aqui, no caso, 4 ou 5 horas depois, né? A partir do 2, 3, 4, 5, 4 horas depois, certo? Então, cada coluna é 1 hora. Cada coluna é 1 hora. Se passaram-se várias horas sem exame, eu vou pular essas colunas, obrigatoriamente. Então, agora, a gente só olhou o batimento cardíaco fetal e o padrão de contrações. O batimento cardíaco fetal, agora, que é 1 hora após o primeiro exame, está 148. Então, na linha do 140, eu vou colocar o pontinho. E sobre a dinâmica uterina, são 2 contrações também maior ou igual a 40 segundos. Então, eu vou pregar e colocar aqui, ó, de baixo para cima, um quadradinho representando essa primeira, que é de 40, e de 40 ou mais eu vou pintar com o quadradinho todo preenchido, e a segunda contração é essa daqui, que também deu 40 segundos. Então, eu também vou pintar o quadradinho todo, porque tem de 40 a mais. Ainda a bolsa íntegra, né, mas eu não vou nem precisar colocar essas informações, porque eu não toquei a paciente propriamente. Às 15 horas, essa paciente cursou com batimento agora de 152, ainda 2 contrações de 40 segundos, o colo 100% apagado, 7 centímetros de dilatação, agora ela está no plano 0 de DELI. A bolsa rompeu e o líquido é claro. Então, vamos lá. Primeiro, ela está com 7 centímetros. Então, na terceira hora, a primeira hora foi 1 hora da tarde, a segunda hora foi 14. A terceira hora é agora 15 horas. Então, é a terceira coluna. Na terceira coluna, eu vou desenhar os 7 centímetros de dilatação. Ó, na verdade, não era aqui, não, me perdoe. Era aqui, ó, nessa linha do 7. 7 centímetros de dilatação. E o plano, no plano 0 de DELI, ó, olhei para esse lado aqui da legenda, no plano 0 de DELI, eu vou aqui e coloco a representação da apresentação fetal, certo? A partir daí, quantos batimentos deram? 152, então vai estar na linha do 150. Vou lá e coloco o pontinho na linha do 150. Quantas contrações ela teve? 2 contrações com tempo de 40 ou mais. Então, eu vou colocar aqui no parâmetro da contração 2 quadradinhos pintados. A bolsa é rota? Agora é rota. Então, ao invés de ser BI de bolsa íntegra, eu vou colocar BR de bolsa rota. Nessa bolsa rota, esse líquido pode ser claro, esse líquido pode ser meconial, fluido ou espesso. E aí, eu posso colocar o líquido que está claro, tá? LC de líquido claro. A ocitocina não está usando, medicamentos também e fluidos não está sendo usado, eu passo o traço e coloco quem examinou essa paciente.
Vamos dar seguimento. Às 16 horas, eu não toquei, porque eu toquei 15. Então, às 16, eu só fiz a ausculta dos batimentos cardíacos e a dinâmica uterina, que é a contagem das contrações. Então, às 16, ela tinha 124 batimentos por minuto, vai vir para cá, para essa fase do batimento. 124 na linha do 120, e ela agora já aumentou, foram para 3 contrações em 10, com duração de 40. Se é duração de 40, então tudo está no mínimo nessa legenda aqui do acima, maior ou igual a 40. Então, eu vou fazer se estão todas iguais, todas essas durações iguais, vou colocar 3 quadradinhos, olhem, ó, sigam. 1, 2, 3 quadradinhos de baixo para cima. A bolsa não deixou de ser rota, obrigatoriamente, né? O líquido é claro e a gente segue. Pronto. Agora, ela vai para as 17 horas. Então, já é a 13, 14, 15, 16, 17. Já é a quarta hora dessa paciente. E aí, como é que a gente faz? Às 17 horas, a quinta hora, na verdade, ela está com 150 batimentos, 4 contrações de 50 segundos, com colo 100% apagado, 9 centímetros de dilatação e o plano é mais 2 de delírio. Então, vamos lá. Ela vai agora para o 9. O 9 está aqui, ó. Nessa linha aqui, 9. Então, ela está aqui com 9 centímetros de dilatação. Está exatamente em cima da linha de alerta. Eu preciso fazer alguma coisa? Não, porque nem ultrapassou, nem vai possivelmente ultrapassar a linha de ação. Só está em cima da linha de alerta. Então, ela está com 9 centímetros, ela está com 150 batimentos por minuto, ó. Na casa dos 150, a gente vai colocar o pontinho. A apresentação, que eu tinha esquecido, ela disse aqui, disse que está em mais 2 de delírio. Onde é que está a apresentação mais 2? Eu olho para esse lado. Ó, o mais 2 aqui. Então, dou seguimento até chegar na coluna da hora especificamente. É essa. Vou lá e desenho o círculo. Então, eu registrei o triângulo para dizer dos 9 centímetros, registrei o círculo que simboliza o plano mais 2 de Deli, e eu vou agora registrar as contrações, porque a frequência cardíaca fetal a gente já tinha colocado. Então, para pensar nas contrações, a gente teve 4 contrações de 50 segundos. 50 segundos está nessa legenda aqui de maior ou igual a 40 segundos. Então, eu vou ter, ó, acompanhe, 1, 2, 3, 4 contrações com tempo maior ou igual a 40 segundos. Por isso que eu botei 4 quadradinhos todos pintados. A bolsa ainda é rota, obviamente que uma bolsa rota não vai retornar para a condição de bolsa íntegra. O líquido está claro, não estou usando ocitocina nem medicações, ok? Vamos dar seguimento. 18 horas, eu não fiz o toque vaginal, porque eu tinha feito às 17, mais uma vez. Aqui eu fiz a ausculta cardíaca e a quantidade de contrações. Então, eu tenho um batimento de 132 e as contrações de 4 contrações de 50 segundos. Então, vamos lá. Primeiro que essa parte aqui de cima que não teve toque vaginal, a gente não vai colocar nada. A parte daqui do meio, que tem frequência cardíaca fetal, se ela fez o bebê fez uma frequência de 130, é nessa coluna aqui, e aí é nessa coluna que a gente vai colocar, ok? Certo? E como é que está o padrão de contrações? Estão 4 contrações de 50 segundos. Então, vamos colocar para encher sempre de baixo para cima. 4 contrações com a legenda que a gente usa de contrações de maior ou igual a 40 segundos. E aí, eu desenhei as 4 contrações efetivas que essa paciente teve nessa hora. A bolsa é rota, o líquido é claro e não está usando nem ocitocina nem outras medicações. Aí, vamos lá. Às 19 horas, essa paciente foi tocada novamente por nós, pelos profissionais. Então, ela estava com 140 batimentos por minuto, 5 contrações de 50 segundos, 10 centímetros de dilatação, ou seja, aqui ela chegou à dilatação total.
O plano é mais 3 de DELI, a bolsa é rota com líquido agora, ó, meconial. Então, vejam, o que é que eu vou primeiro registrar? A dilatação, que está de quanto? 10 centímetros. Então, nessa hora aqui, que é a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a 7ª hora da evolução do trabalho de parto, eu vou desenhar a dilatação total aqui em cima, o triângulo da dilatação total aqui em cima. Agora eu vou fazer a discriminação da altura da apresentação, que aqui no caso eu disse que é mais 3 de DELI. Onde é que está mais 3 de DELI? Olho para esse lado, o mais 3 está aqui. Aí eu vou lá no horário, na coluna que representa essa hora e desenho o mais 3 de DELI da apresentação. Se em algum momento nesse partograma fosse estabelecido a variedade de posição, eu ia sempre desenhar nesses triângulos a variedade de posição, tá? E aí agora quanto tem de batimentos cardíacos fetais? 140 batimentos. Então eu vou lá procurar a linha do 140, que é essa aqui, e vou desenhar um pontinho, colocar um pontinho para representar os 150 batimentos por minuto. Aqui embaixo são as contrações, que ela me disse que agora são 5 contrações de 50, e isso fala muito a favor de estar no período expulsivo franco, porque a gente viu que as contrações do período expulsivo franco, elas têm uma contração, ou elas têm uma intensidade e uma frequência maior. Então, nessa hora agora da evolução do trabalho de parto, eu vou colocar 5 contrações de 50 segundos, que são mais de 40 segundos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. As 5 contrações com duração maior ou igual a 50 segundos. A bolsa é rota, o líquido é claro, só que agora o líquido é claro não, só que agora esse líquido está meconial. Aí eu simbolizo com o LM ou LME de mecônio. Não está usando ocitocina e a gente está acompanhando e assina quem está acompanhando esse parto. Às 20 horas, essa paciente não tocou também, né? A gente não tocou porque a gente tinha tocado às 7 horas da noite. Aí, às 20, tem batimentos cardíacos fetais, batimentos cardíacos fetais de 118, já tá, desceu um pouquinho, não está anormal, mas desceu um pouquinho em relação ao padrão desse bebê, tá com 5 contrações de 60 segundos, né? Então, vamos lá. Não fiz nenhum toque vaginal, então não vai ter informações sobre o toque vaginal em relação à dilatação e à altura da apresentação, mas eu tenho a informação de que o batimento está 118, então eu vou lá e na linha do 110, mais ou menos, eu faço o pontinho para representar esse 118, e essa paciente agora tem 5 contrações de 60 segundos. Então, tudo acima de 40 também. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 contrações acima de 40 segundos, maior ou igual a 40 segundos, que é esse quadradinho todo pintado. Bolsa rota, líquido meconial, e concluo essa coluna dessa hora aí. Aí, essa paciente, vamos dizer que pariu às 21 horas, ela teve um parto natural, o RN era um RN de sexo masculino, teve ápiga de 9,10 e um peso de 3,260. Todo partograma deve ser finalizado. A gente, no geral, tem um espaçozinho aqui do lado que permite fazer anotações pertinentes. Mas mesmo que não tenha esse espaçozinho do lado para a gente fazer as informações sobre o parto propriamente, a gente pode colocar esses dados aqui nessa região do próprio partograma. Então, a gente pode colocar o parto simples natural em vértice, com o RN do sexo masculino, ápiga 9,10 e o peso 3,260. Independente de onde você coloque essas informações em alguma parte do partograma, se fazem muito necessárias para a gente entender como essa paciente concluiu a evolução do trabalho de parto, se evoluiu no final das contas para um parto vaginal ou para um parto cesariano. Então, essas informações, independente do local onde elas
se apresentem são muito importantes para a gente fechar, concluir o partograma. E todo partograma precisa ter essa finalização e essa conclusão. E aqui eu coloco um questionamento, né? A gente vai adotar novo partograma? Vejam que quando eu falo eu até já tinha iniciado esse entendimento. Se eu estou falando de linha de alerta, linha de ação, conceitos até de Friedman, eu estou pensando sobre uma ótica um pouco até arcaica, considerando toda a evolução no entendimento das linhas de evolução do trabalho de parto que a gente tem atualmente. Então, hoje em dia já se fala num formato diferente de partograma sob a ótica de Zhang. E aí, sob a ótica de Zhang, a gente desenharia toda a evolução do trabalho de parto da paciente no sentido também semelhante à dilatação representando com o triângulo e a altura da apresentação sendo representada pelo círculozinho da mesma forma, mas em cima do traçado de evolução de trabalho de parto de Zhang, e não mais aquele partograma convencional, certo? Então, a partir desse partograma de Zhang, a gente vai colocar as informações das pacientes e avaliar se ela está evoluindo antes dessas linhas, que são as linhas dos percentis 95. Então, se estiver evoluindo antes de ultrapassar essas linhas, ela tem um parto eutóxico. Se estiver evoluindo passando dessas partes, passando da linha, ela vai ter um parto distóxico, porque ela vai estar com uma evolução acima do percentil 95. Só que isso aí são assuntos, são cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos, porque na próxima semana a gente vai estudar sobre os partos distóxicos. E o primeiro tópico são as distócias de trabalho de parto. E eu não tenho como dizer se um parto é distóxico sem remeter à construção do partograma, né? E ao entendimento do que eu tenho no parto eutóxico, o que seria um parto eutóxico após a construção do partograma e o que seria o parto distóxico após a construção desse partograma. Então, para eu dar o diagnóstico de qual distócia eu estou diante, eu vou retomar os conceitos de partograma, são diagnósticos do partograma, tá? Então, essas são as cenas dos próximos capítulos, que é quando a gente vai falar de distócia de trabalho de parto, que serão os diagnósticos possíveis no partograma. Então, a gente conclui hoje o entendimento de como construímos o partograma e como é habitualmente a construção de um partograma normal, que foi o caso que eu coloquei ao longo da aula. A gente vai consolidar esse aprendizado na aula síncrona de terça-feira, quando a gente vai também organizar a construção de um partograma colocado na aula, colocado durante a aula, mas o entendimento dos diagnósticos patológicos do partograma, ou seja, os diagnósticos de distócia de trabalho de parto, a gente vai deixar para a próxima semana, que versa sobre diagnósticos de distócias no geral, seja de trabalho de parto, seja de ombro, seja de apresentações anômalas, tudo isso, ok? Era isso, só para finalizar, vale dizer sobre algumas mensagenzinhas, né? Primeiro que o partograma é como se fosse um retrato de corpo inteiro, porque quando eu vejo aquele partograma, como por exemplo aqui desenhado, eu sei como a paciente evoluiu, eu sei que ela evoluiu num trabalho de parto considerado normal, eutóxico, antes, ou seja, à esquerda da linha de ação, né? Eu vejo que todo o tempo ela evoluiu com padrão de ausculta dos batimentos cardíacos fetais considerado adequado, que no início ela apresentava 2 contrações e no final, no período expulsivo, já chegou aí com o padrão de período expulsivo mesmo, que é em torno de 5 contrações em 10 minutos, e que ela só veio apresentar esse líquido meconial aqui logo no final, quando ela também chegou no período expulsivo, o que não é anormal, e ela evoluiu bem para um parto normal, um parto simples, natural, em vértice, sem intercorrências e com o bebê com boas condições.
Então, quando eu olho para isso aqui, eu concluí todas essas informações sem necessariamente saber tudo aquilo que foi registrado e escrito no partograma ou no prontuário. Aqui eu já me permitiu concluir todas aquelas informações. Então, quando a gente fala isso que partograma é um retrato de corpo inteiro, é justamente por isso. Porque numa avaliação rápida, através desses registros no gráfico, eu consigo entender toda a forma como esse trabalho de parto em si evoluiu nesse tempo. E aí, também, quando a gente identifica uma distócia, alguma alteração, isso a gente vai ver na aula seguinte, a gente consegue identificar apropriadamente, saber onde é que está o problema. Quando eu falo onde é que está o problema, a gente vai falar isso sempre em distócia. O problema diz respeito a alguma condição patológica ou irregular dentre aquelas 3 variáveis. Então, quando o parto não está evoluindo da forma como a gente espera, a gente volta para o conceito das variáveis do parto. E a gente vai ver qual dessas variáveis está tendo algum comprometimento. É a variável do trajeto? É uma pelve diferente, uma pelve pequena, que esteja dificultando a progressão desse trajeto? É uma pelve antropóide, por exemplo, androide, que está dificultando a progressão desse trabalho de parto? E aí eu diagnostiquei a distócia e vou tentar corrigir, tentando identificar qual das variáveis está comprometida. Se não for o trajeto, então é o motor está eficaz, eu estou tendo 2 ou 3 contrações em 10 minutos, o motor precisa melhorar ou não, ou então é algum problema no móvel, no feto, que ele está adequando alguma posição diferente, alguma apresentação anômala que compromete a progressão, ele está com por exemplo, uma deflexão de 2º ou de 3º grau, né, que justifique uma progressão difícil ou até impossível ao longo desse trajeto, enfim. Então, toda vez que eu diagnostiquei a distócia, que a gente vai ver quais são os tipos na próxima aula, eu vou procurar uma solução tentando identificar qual a variável comprometida, qual é a variável que está impedindo a progressão adequada desse trabalho de parto, qual ou quais as variáveis. E, por fim, a utilização do partograma melhora a qualidade da assistência clínica ao parto, devendo ser incluído na rotina das maternidades, certamente. Vale dizer que, a nível até de pensamento sobre judicialização da obstetrícia, o uso do partograma é importante documento de defesa profissional, é exigido, né, como ação, como conduta na assistência ao parto, na assistência a mulher nessa fase desse ciclo gravídico puerperal. Então, é uma ação colocada como preditora, vou colocar aspiado essa palavra, preditora de assistência adequada ou não, né? Ainda que a gente entenda que não seria a forma de se avaliar essa assistência mais adequada, mas é um pré-requisito, uma condição, uma ação que é pontuada lá quando a gente avalia os centros obstétricos e toda a rede de assistência à gestante, ok? Era isso.